Agora, o multiplicador da moeda. Então veja, a criação de moeda não para no primeiro Banco Nacional. Suponha que o tomador de empréstimo do primeiro Banco Nacional use os 90 para comprar algo de alguém e deposita a moeda corrente no segundo Banco Nacional. Eis a conta T desse banco. Então aí nós temos o segundo Banco Nacional. Então o cara depositou 90, aí ele também reservou 10% e emprestou 81. Após o depósito, esse banco possui um passivo de 90. Se o segundo Banco Nacional também tiver uma reserva de 10%, manterá 9 como reserva e concederá empréstimos no total de 81. Dessa forma, criará 81 em moeda adicional. Se esses 81 forem eventualmente depositados no terceiro Banco Nacional, que também tem uma razão de reserva de 10%, esse banco manterá 8,10 de reserva e concederá empréstimo num total de 72,90. E aí você tem agora a conta do terceiro Banco Nacional. Então, reservas de 8,10, né? Depósito lá, o passivo de 81 e empréstimo de 72. Então, veja, o processo ele avança. Então, o banco recebe um depósito, reserva uma parte, empresta. Esse empréstimo vai para o sistema financeiro de novo, parte é reservado e parte é emprestado. E aí então o processo avança. Então, a cada vez que a moeda ela é depositada e o empréstimo é concedido, você tem aí um processo de criar mais moeda. Então, nesse exemplo, em que você teve a situação de 3 instituições financeiras, em que os agentes econômicos eles foram depositando sistematicamente esse dinheiro após a compra dos seus produtos, após o uso, né? Após o uso dessa moeda corrente. Então, veja, quanto moeda de moeda foi criada nessa economia. Então, vamos somar. Então, você tem lá o depósito original de 100, 90 foi emprestado na primeira instituição, 81 na segunda e 72,90 na terceira e assim sucessivamente. Então, qual é a oferta total de moeda? 1.000. Então, veja, é o multiplicador. Então, essa é uma situação em que você multiplica a moeda. Então, veja, embora esse processo de criação de moeda possa continuar indefinidamente, ele não cria uma moeda, ele não cria uma quantidade infinita de moeda. Então, além que o processo ele segue, ele não cria uma quantidade infinita de moeda. Se você se der ao trabalho de somar a sequência infinita de números do exemplo anterior, verá que os $100 de reserva geram 1.000 de moeda. A quantidade de moeda que o sistema bancário gera com cada dólar de reserva é o chamado multiplicador de moeda. Nessa economia imaginária em que $100 de reservas geram 1.000 de moeda, portanto, o multiplicador da moeda é de 10, porque aqui você ia chegar até não ter mais dinheiro para emprestar. Então, portanto, multiplicador da moeda é a quantidade de moeda, que o sistema bancário gera com cada dólar de sua reserva. Então, $1, então neste exemplo aqui, o multiplicador é de 10. Então, a cada $100 de reserva, você cria 1.000 de moeda. Então, o que determina a magnitude do multiplicador da moeda? A resposta, portanto, ela é simples. O multiplicador da moeda é a recíproca da razão de reserva. Então, o multiplicador o multiplicador da moeda é a recíproca da razão de reserva. Então, veja, se R é a razão de reserva de todos os bancos da economia, então cada dólar de reserva gerará 1/R dólares de moeda. Em nosso exemplo, R, portanto, é 1 dividido por 10, de modo que o multiplicador da moeda é igual a 10. Então, o multiplicador da moeda vai ser a recíproca da razão de reserva, claro, da reserva de todos os bancos da economia. Aí aqui é uma observação. É claro, numa economia real, é claro que aqui é a teoria, enfim, uma explicação para simplificar o raciocínio e o entendimento, mas a gente sabe que no mundo real, cada banco, portanto, digamos, tem uma política de reserva. Então, ele faz a reserva legal, mas acima daquela reserva, ele decide o quanto ele vai ter de capacidade de multiplicar.
Então, a fórmula de reciprocidade do multiplicador de moeda, portanto, faz sentido. Se um banco tem $1.000 em depósito, então uma razão de reserva de 1 dividido por 10, portanto 10%, significa que ele deve manter $100 de reservas. O multiplicador da moeda simplesmente inverte essa ideia. Portanto, se o sistema bancário como um todo mantém um total de 100 de reservas, então ele só pode ter 1.000 em depósitos. Mais uma vez, em outras palavras, se é a razão entre as reservas e os depósitos para cada banco, ou seja, a razão da reserva, então a razão entre os depósitos e as reservas no sistema bancário, ou seja, esse multiplicador de moeda, vai ser 1 dividido por R. Então, isso aí é tranquilo, ok? Então, veja a questão diferente. Ou seja, quanto menos reserva, mais depósitos você vai ter. Quanto maior a reserva, menor a quantidade de depósitos. Então, essa aí é uma ideia. Se não ficou ainda muito claro, né, volta o vídeo, repete aí quantas vezes for necessário para que a compreensão fique adequada desse conceito, que é um conceito na economia muito importante. Então, veja, essa fórmula ela mostra como a quantidade de moeda que os bancos criam, portanto, depende da razão de reserva. Então, veja, se a razão de reserva fosse de 1 dividido por 20 ou 5%, o sistema bancário teria 20 vezes mais em depósito do que em reservas, implicando um multiplicador de moeda de 20. Então, menos reserva, maior o multiplicador. Cada dólar de reserva geraria $20 de moeda. Ou, de forma similar, se a razão de reserva fosse de 1/5, 20%, os depósitos seriam 5 vezes maiores que as reservas, o multiplicador de moeda seria 5, e cada dólar de reserva, portanto, geraria 5 de moeda. Portanto, quanto maior a razão de reserva, aí vem o que eu já estou falando desde o parágrafo anterior, então veja, quanto maior a razão de reserva, quanto maior a reserva, menor a parcela de cada depósito que os bancos emprestam e, portanto, menor o multiplicador da moeda. Portanto, numa economia que quer se expandir, que quer se desenvolver, que quer produzir cada vez mais e, portanto, crescer, significa que o Banco Central precisa estabelecer reservas cada vez menores. É claro que isso também tem um risco cada vez maior. No caso especial da reserva de 100%, a razão de reserva é 1. O multiplicador da moeda é 1 e os bancos não concedem empréstimos nem criam moeda. Portanto, você vê que você não tem a capacidade você não tem nenhum multiplicador da moeda caso você não empreste o dinheiro, ok? Então, basicamente, é isso aí. Agora o Mentil adiciona aqui uma seção, né?